E aí, galera? Beleza? Se liga só, vocês sabiam que a Rússia é basicamente gigante? Não estou falando só de tamanho, embora ela seja o maior país do mundo e faça Plutão parecer um pão de queijo perto dela. Estou falando de mistério, de história, de cultura. É tanta coisa diferente, tanta coisa que a gente nunca ouviu falar. É de pirar o cabeção. Então, preparem-se, porque hoje a gente vai se aventurar pelas terras da mãe Rússia e desvendar algumas das esquisitices mais absurdas e fascinantes desse país. Do frio congelante da Sibéria à beleza estonteante do metrô de Moscou, a gente vai mergulhar de cabeça na cultura russa e descobrir o que faz esse país ser tão único e intrigante. Então, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e bora lá. Quando eu digo que a Rússia é grande, eu não tô brincando. A gente está falando de um país com mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, gente. É tão grande que se você começasse a andar de um lado para o outro agora, ia levar uma vida inteira. E você provavelmente ainda não teria visto tudo. Para vocês terem uma ideia, a área da Rússia é maior que a superfície de Plutão. Imagina só a quantidade de lugares diferentes, de paisagens, de cidades, de pessoas. E por falar em diferente, preparem-se para pirar o cabeção. A Rússia tem 11 fusos horários diferentes. É isso mesmo? Enquanto em uma ponta do país o sol está nascendo, na outra ponta ele está se pondo. Imagina o caos que seria tentar marcar um rolê com alguém que mora do outro lado do país? Vamos nos encontrar às 15 horas? Ah, mas que horas são 15 horas para você? Ia ser uma confusão danada. E essa imensidão toda tem um impacto enorme na vida das pessoas, né? As distâncias são gigantescas, o que dificulta a comunicação, o transporte, tudo. Mas olha, apesar de todos os desafios, uma coisa é certa. A Rússia é um país de uma riqueza cultural e natural impressionante. E quando a gente fala em Rússia, é impossível não pensar naquele friozinho de Renguiar Cusco, né? E o lugar que leva a fama de mais gelado do país e um dos mais frios do mundo é a Sibéria. Se você acha que o inverno na sua cidade é brabo, espera só para ouvir isso. A cidade de Oymyakon, na Sibéria, já registrou a temperatura absurda de menos 71,2 graus Celsius. Gente, menos 71 graus. É tão frio que se você jogar água fervendo para cima, ela congela antes de tocar o chão. Mas calma lá que nem só de frio extremo vive a Sibéria. Apesar das temperaturas congelantes, essa região da Rússia é de uma beleza natural impressionante. A gente está falando de florestas gigantescas, lagos cristalinos, montanhas cobertas de neve. E por falar em tirar o fôlego, a Sibéria abriga um dos lugares mais incríveis do planeta, o Lago Baikal. Ele é o lago de água doce mais profundo do mundo e um dos mais antigos também. É tanta água que se a gente resolvesse esvaziá-lo para encher piscinas, daria para cada pessoa no mundo ter a sua própria piscina olímpica. Quem diria que um sistema de transporte público poderia ser um verdadeiro museu a céu aberto? O metrô de Moscou não é qualquer metrô. Esqueçam aquelas estações sem graça, cheias de concreto e grafite. Na Rússia, a coisa é diferente. Inaugurado em 1935, é um dos mais bonitos do mundo. Estações ricamente decoradas com lustres de cristal, mosaicos, mármore, estátuas. Parece um palácio, não uma estação de metrô. Por que tanto luxo? Você pergunta. Propaganda. Era para mostrar o poderio soviético, impressionar moradores e visitantes estrangeiros. E deu certo. Hoje é uma das principais atrações turísticas. Cada estação tem um tema diferente, uma história para contar. Tem estação inspirada na literatura russa. Tem estação que parece um salão de baile e até uma base espacial futurista. Se visitar Moscou, não deixe de dar um rolê no metrô. E por falar em cidades russas incríveis, a gente não podia deixar de fora a batalha épica entre Moscou e São Petersburgo.
Essa é uma disputa mais cultural, né? Uma disputa pelo título de cidade mais incrível da Rússia. Moscou, a capital, é aquela metrópole agitada, vibrante, que nunca dorme. Já São Petersburgo, a antiga capital do Império Russo, é conhecida como a Veneza do Norte, por causa dos seus belíssimos canais. Enquanto Moscou te conquista pela grandiosidade, São Petersburgo te seduz pela beleza clássica. Ambas as cidades são incríveis e merecem ser visitadas. Preparem-se para pirar o cabeção com as tradições russas. Enquanto no Brasil a gente pula 7 ondinhas no Ano Novo, na Rússia a coisa é diferente. Durante a União Soviética, o Natal foi banido e a festa mais importante passou a ser o Ano Novo. E por falar em festa, se preparem para o Dia da Vitória, um dos feriados mais importantes da Rússia. Comemorado todo dia, 9 de maio, marca a vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazista. Nesse dia, as ruas se enchem de gente, bandeiras russas tremulam e acontecem desfiles militares grandiosos. É uma demonstração de patriotismo e orgulho nacional que impressiona qualquer um. Os russos também são cheios de superstições, algumas bem diferentes das nossas. Por exemplo, na Rússia é falta de educação assobiar dentro de casa. E se você está pensando em presentear um russo com flores, preste atenção. Nunca dê um número par de flores, pois isso é considerado um mau presságio. O ideal é sempre presentear com um número ímpar de flores, que simboliza vida e felicidade. Quando a gente pensa na Rússia, é normal vir à mente aquela imagem de um país homogêneo, com todo mundo falando russo e compartilhando a mesma cultura. Mas a verdade é que a Rússia é muito mais diversa do que a gente imagina. Apesar do russo ser a língua oficial, a Rússia é um verdadeiro caldeirão cultural, com mais de 190 grupos étnicos diferentes espalhados pelo seu território. E cada um desses grupos tem sua própria língua, cultura, costumes e tradições. É muita riqueza cultural reunida em um país só. Imagine só, enquanto em Moscou a galera está curtindo um show de rock, lá no Daguestão, no Cáucaso, as pessoas estão dançando danças tradicionais ao som de músicas folclóricas. É como se cada região da Rússia fosse um país diferente, com suas próprias características e peculiaridades. E essa diversidade se reflete em tudo, na culinária, na música, na arte, na religião. É um mosaico cultural que deixa a Rússia ainda mais fascinante e intrigante. E por falar em cultura, a Rússia tem uma tradição literária de dar inveja a qualquer país. A gente está falando de Dostoiévski, Tolstói, Chekhov. Esses caras são gigantes da literatura mundial. E suas obras continuam sendo lidas e admiradas até hoje. E para finalizar a nossa aventura pela Rússia, a gente não podia deixar de falar sobre a paixão nacional por espaço. É isso mesmo, os russos são simplesmente fascinados por tudo que envolve o cosmos. E essa paixão vem desde os tempos da Guerra Fria. Enquanto os Estados Unidos e a União Soviética disputavam a hegemonia mundial, a corrida espacial era um dos palcos mais importantes dessa disputa. E a União Soviética, meus amigos, não estava para brincadeira. Em 1957, o mundo inteiro parou para assistir ao lançamento do Sputnik, o primeiro satélite artificial a orbitar a Terra. E adivinhem só, ele era soviético. Esse feito histórico marcou o início da era espacial e deixou os Estados Unidos de cabelo em pé. Mas a União Soviética não parou por aí. Em 1961, o cosmonauta Yuri Gagarin se tornou o primeiro ser humano a viajar para o espaço, a bordo da nave Vostok 1. Imaginem só a emoção de ser o primeiro homem a ver a Terra do espaço. É de arrepiar. Esses feitos históricos colocaram a União Soviética na liderança da corrida espacial e inspiraram gerações de cientistas, engenheiros e astronautas ao redor do mundo. E a tradição espacial russa continua forte até hoje. A Rússia é um dos países-chave na Estação Espacial Internacional e seus cosmonautas são reconhecidos mundialmente por sua expertise e profissionalismo. Então, da próxima vez que você olhar para o céu estrelado, lembre-se que a Rússia teve um papel fundamental na exploração espacial e que sua paixão pelo cosmos
continua mais viva do que nunca. E aí, galera, gostaram da nossa viagem pela Rússia? A gente viu que esse país é muito mais do que apenas frio e vodka, né? Tem história, tem cultura, tem mistério, tem até paixão por espaço. Desde as planícies congelantes da Sibéria até as ruas vibrantes de Moscou, a Rússia é um país de contrastes que guarda surpresas incríveis para quem se aventura a conhecê-la. Espero que vocês tenham curtido essa viagem tanto quanto eu. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Afinal, conhecimento bom é conhecimento compartilhado, não é não? Até a próxima, galera!